guardar, cuidar. É isso, senhores. Então, o nosso princípio, o princípio da Academia Dynamis e o princípio que eu levo para a Dynamis de todo o trabalho é fazer um projeto como se fosse para mim. Então, quando eu vou fazer um projeto, quando eu vou fazer uma sondagem, uma coleta de amostra, eu tenho que fazer como se estivesse fazendo uma coisa para mim, não para o outro. O outro vai me pagar, eu vou fazer do jeito... Não, eu tenho que fazer muito bom o serviço. Eu tenho que me esmerar no serviço, tenho que guardar, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer o melhor. E esse princípio da mordomia é muito importante para tudo, para todos, a todo momento. E eu não posso, no plano horizontal, como contratante, contratar alguém e deixar que essa pessoa se corrompa. E eu estou falando no plano horizontal, tem que dar consequência, porque ela não está fazendo o melhor de si. Ela não está fazendo para si, ela está fazendo para o outro. Não, tem que pensar que estou fazendo para mim. E mais do que para mim, é para Deus. Como se fosse meu. O mordomo cuida da casa como se fosse dele, mas não é dele, é do dono da casa. E o dono dessa casa aqui é Deus. Bom, vamos então aqui para a nossa terceira parte. Quem não nos segue ainda, vou explicar que nós temos 3 partes: técnica, administrativa, tudo é baseado na Bíblia, é vida espiritual, e nós estamos no empreendedorismo Jotec. Então vamos para a terceira parte aqui. Pequeno parênteses aqui, porque nós estamos falando de João Batista, que quando ele diz arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ele também não apontou para tempos ou épocas, que Nosso Senhor, aliás, mais tarde proibiria. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mas João Batista, ao contrário, apontou para a pessoa do rei, quando ele disse, eis o Cordeiro do Rei, o Cordeiro de Deus, ou Rei. Se nós queremos saber o que é reinar com Cristo, como nós responderíamos a essa pergunta? Reinar com Cristo é ter o caráter do Rei. Quem são aqueles que vão reinar com Cristo? São aqueles nos quais o caráter do Rei está sendo formado. Porque, irmãos, reino é uma qualidade de vida espiritual. Nós teremos tempo, Senhor, assim permitir, nessas noites, para falarmos um pouco sobre isso. Em que consiste o reino dos céus? Então, o reino é uma qualidade de caráter. Tem a ver com uma realidade espiritual. E fala, sobretudo, em uma semelhança com o próprio Rei. Isso é reinar com Cristo. É impossível reinar com Cristo sem ter uma idoneidade com relação ao próprio Cristo. Então, Cristo ser formado em nós é a chave para nós podermos reinar com Ele. Ele é o Rei. E seu reino é uma realidade espiritual. Quando nosso Senhor Jesus é ascenso ao céu, em Atos capítulo 1, também foi um dos textos que lemos na introdução, Atos 1, de 6 a 9. Já estávamos falando sobre esse texto. Nosso Senhor não disse apenas para os seus discípulos, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mas algo acontece ali que é de muita relevância. Em Mateus capítulo 11, se você consultar esse versículo, importante versículo, Mateus 11, 13, Nosso Senhor, numa boa parte desse capítulo 11 de Mateus, ele está dando testemunho sobre quem era João Batista. E dizendo que João Batista era mais que um profeta. Ele era o profeta, podemos assim dizer, já que o Senhor diz em Mateus 11, 13, que todos os profetas, olhe para essa referência aí, todos, não alguns, nem os mais importantes, nem só os maiores ou menores, mas todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você vê que versículo importante? Irmãos, nosso Senhor está dizendo que tudo aquilo que os profetas profetizaram,